Olá, eu sou a Amanda Oi, eu sou a Paula e juntas nós somos a Vivendo da Nossa Arte. e hoje nós vamos falar com o responsável pela criação e desenvolvimento dos produtos da Fios Pinguim. Ele é o Januário Viana. Seja muito bem-vindo, Januário. A gente quer muito que você se apresente, que você coloque aí o seu Instagram para jogo aqui, para as manas desse podcast seguir você. E vou contar uma coisa para vocês, manas. A gente conhece o Januário, já vimos ele presencialmente. Ele já foi interlocutor de muitas oficinas nossa na Zódio, que era uma loja maravilhosa que tinha aqui em São Paulo. Então a gente conhece ele presencialmente, um querido, hiper criativo. E a gente quer que você fale mais de você, Januário. Coloque seu arroba, sua carinha aqui, sua voz para esse mundo. Oiê, todo mundo. Obrigado, meninas, pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui, poder falar um pouco do meu trabalho, poder falar um pouco da Pinguim. Como você falou, a gente realmente se conhece, tem essa história da Zoidio, né? Gente do céu, olha isso. Para você ver. Bom, me apresentando, sou Januário, tenho 35 anos, aquele bem perfil. O meu arroba no Instagram é o Januário e tem um ponto logo depois do R. Então é super fácil de me encontrar. Trabalho na Fios Pinguim hoje eu represento o setor de produtos, né, de criação e desenvolvimento de produtos, tentando levar cada vez fios e ideias malucas para as mãos dessas artesãs aí pelo país todo. Eu amo! Também sou artesão, tenho uma história com macramê, assim, bem amadora, mas eu tenho. Mas passei ali pela costura, pela tapeçaria, pelo bordado, aí aprendi crochê. Hoje estou mais na vibe do tricô, mas assim, tudo muito experimental, sabe? Nada muito profissa. Que é uma delícia também, né? Você ter essa liberdade de fazer esses experimentos aí e ver qual que você tá mais a fim de fazer, né? Tipo, qual que é a sua vibe, né? Às vezes a gente tá muito mais para um macramê. Depois eu vou para um. De uma maneira como hobby, eu tô falando, né, Exato. gente? E assim, É uma delícia, né? meu trabalho, ele pede também que eu conheça, sabe, as técnicas. Afinal de contas, a gente desenvolve produtos para essas técnicas. Então, eu preciso saber do que eu estou falando, eu preciso conhecer. Algumas técnicas eu acabo me aprofundando mais, mas eu também sou muito curioso. Então, a gente vai descobrindo. Então, aparece uma técnica nova, aparece uma agulha nova, um ponto novo, a gente está sempre de olho aberto. Muito massa, muito massa. E, Januário, a gente sempre começa aqui o nosso podcast com umas perguntinhas surpresas para os convidados. As perguntas são sempre as mesmas, que Tá. não tem nada a ver com o ramo artesanal, é realmente para a gente ficar mais descontraído e depois ficar mais leve aí o papo durante o podcast todo. Então, eu já vou começar perguntando para você qual é o seu filme, série preferida. Meu filme, série favorito, é isso? Isso. Nossa, que pergunta difícil, porque são vários. Você tem cara mesmo que gosta de um filme, Olha, de eu uma acho que eu série. vou ser um pouco polêmico agora, talvez, Amo! mas eu gosto muito. A minha série favorita talvez seja Game of Thrones, por mais Adoro! que tenha o final que a gente conhece, não sei se vocês assistiram, Sim. mas talvez está ali como uma das minhas séries favoritas. Eu vejo muita série, consumo muito isso, então tem muita Qual que coisa. foi a última que você viu? Nossa, a última que eu vi foi Homecoming, a segunda temporada, com a Janelle Monáe, que tá na Amazon Prime. É uma série já antiga, na verdade, que foi cancelada na segunda temporada, mas eu vi a segunda temporada recente. Gostei muito de Ruptura também, da Apple TV, recentemente. E de filme, aí que vocês vão num lugar assim muito complicado, porque eu sou muito indeciso, mas eu gosto muito dos Sonhadores. Vou para um lado mais cult, talvez, mais cult, meio pop. Os Sonhadores é um filme do Bertolucci, é um filme francês. Adoro filme E gringo, assim, é muito bom, né? Estrangeiro.
Né? E esse filme pra mim tem uma importância porque ele marcou muito, tipo, minha fase de jovem adulto, sabe? Hum, Então ele não é um filme, tipo, de agora, ele é um filme de 2003. hum. Mas foi lá que eu conheci a Eva Green, por exemplo, que é uma atriz famosa, hoje maravilhosa, que eu sou muito fã. Você falou da Eva Green, agora eu acho que eu sei qual filme que você está falando. É um dos gêmeos, não é? Exato, esse Eu mesmo. assisti, é muito bom. É muito bom. É bem Ai, eu não antigo. assisti. Eu É quero bem, é assistir. bem legal. Vale a pena. Vale a pena. Viu, Januário? Agora mais polêmico ainda, já que você falou de Game of Thrones. Você gostou do último episódio? Não, não, Não na verdade, gostou. eu não gostei da última temporada toda. Eu acho que eles se apressaram. A sensação que eu tenho é essa, de que eles quiseram encaixar todo o final da história em uma temporada, e aí tudo aconteceu muito rápido. E Game of Thrones era uma série que normalmente ela demorava para as coisas acontecerem, né? Tinha uma Exato. construção. E na última temporada eles tacaram tudo assim, sem. E aí isso me incomodou muito, assim, podia ter mais umas 2 temporadas para acabar dignamente, eu acho. Mas ainda Também assim, acho. Também acho. eu sou muito fã da jornada, não do destino, sabe? Então a jornada me entreteu por muitos anos e isso foi muito gostoso. Nossa, eu também não gostei. Eu também não gostei. Fiquei extremamente decepcionada. Falei, nossa, gente, dava para degustar mais um pouco. Exato, pois é. Nossa. Bom, tudo bem. E conta pra gente, signo e ascendente. Eu sou péssimo com isso, inclusive. Eu sou ariano, Ah, e meu ascendente é touro, até onde eu sei, tá? Eu preciso confirmar, refazer a coisa lá do mapa, porque eu sou uma porta para signo. Eu sei o que as pessoas me falam do meu signo, que geralmente não é algo bom. ó, E aí, Ares. num Ares. geral, assim, não é algo bom. Mas assim, tem gente, por exemplo, que me fala que eu sou mariano fora da curva, sabe? Então eu não sei em quem acredito. Ares é realmente assim, é signo de fogo, né? Então Isso. é um pouco difícil de lidar, geralmente falam, né? E touro é terra, então é dois signos muito fortes, Tá né? vendo? E eu sou um amorzinho. Eu acho que todo ariano fala isso, né? Inclusive. Mas Todo assim, ariano eu fala não isso. entendo, eu não entendo nada de signo, mas eu adoro ouvir as pessoas me falando sobre signo, principalmente sobre o meu signo, porque eu acho fascinante. Porém, eu não entendo nada, assim, não tenho argumento nenhum. Você só concorda, né? Exatamente, porque muita coisa faz sentido, né, quando a gente ouve sobre signo. Porque parece que os discursos sobre signos estão feitos para encaixar em qualquer realidade, em qualquer cenário. Então aí você se identifica. Não sei, posso estar sendo. Mas eu também acho. Às vezes eu também tenho essa impressão aí. Eu concordo porque geralmente nós somos seres humanos, a gente tem esses defeitos e essas qualidades, né? Todos os seres humanos. Então a gente vai se enquadrando aí. Eu acho muito legal. E Januário, me fala uma coisa: o que você não anda na sua bolsa tirando o celular? Tem aí dentro da sua bolsa que todos os dias tem, mas não é o celular. Olha, na minha bolsa, o carregador do celular não vale, né? Não. Tem sempre um creme de mão. Isso eu sempre tenho. Quando eu tô Ah, tem um creminho para as mãos, Delícia! que eu gosto muito, aqueles pequenininhos assim. Mas assim, eu sou uma pessoa muito. E assim, o creme também ele fica muitas vezes em casa, tá? Eu sou muito da bolsa com menos coisas possíveis, assim. Tipo, eu não sou a pessoa de carregar muita coisa, não. Amo bolsa grande, porém, olha aí a hipocrisia. Não gosto de carregar muita coisa. uma bolsa grande e leve. Isso. Ai, pelo amor de Deus, nem fale. Porque você vai. A minha bolsa da minha mãe pode sair até o leão lá de Nárnia, meu, porque tem tanta coisa. É A da minha mãe sério. também é muito pesada. Dela fica reclamando que tá com dor no braço. Ai, que dor no braço. Falei, mas também, caramba. A Pois é. bolsa tem tudo. Tem um armário Tem, praticamente. tem. Gente, eu também não gosto, não. Eu gosto de bolsa pequena. Quanto Não. É menor, que eu acho melhor. muito bonito bolsa grande. Eu tenho um fascínio, assim. Eu vejo, eu acho muito bonito, quero comprar e tal. Mas na hora, no dia a dia,
ela acaba se perdendo, assim, principalmente quando eu vou, tipo, fim de semana, vou só sair para, tipo, almoçar, encontrar amigos. Então, acaba que não. Para o dia a dia de trabalho, aí tem o computador, tem livro, tem, Sim. enfim, um monte de amostra de fio, que eu fico carregando amostra de fio o tempo todo para casa, trago a amostra para casa, levo a amostra para o escritório, e assim vai. Então, minha bolsa também sempre tem um teste ou uma amostra de um fio. Legal, muito bom, muito bom. E a nossa última perguntinha surpresa é: quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Nossa. A última vez que eu fiz algo pela primeira vez. Faz um tempo já, confesso. Isso não me orgulho de falar. Que foi, eu acho, furar a orelha, talvez. Oh, Nossa, muito específico, foi a né? primeira vez que alguém respondeu isso. Não, eu que acredito, porque foi a primeira Achei vez que legal. foi a primeira coisa que me veio na cabeça, porque foi a coisa mais diferente que eu fiz. Ai, gente, parece que minha vida é boring, né? Não. Não, mas legal. Eu gostei da resposta. Eu tô pensando aqui, e aí eu tô pensando que. Eu não sei, eu acho que foi isso, assim, a primeira vez que eu quis, tipo, me furar, assim, sabe? Eu morria de medo de furar a orelha. Eu sempre morri de medo de piercing, essas coisas, mas de tatuagem eu tenho algumas. Porém, eu queria muito, e aí eu e o meu namorado, a gente resolveu furar junto. E foi de boa, doeu? Foi, nossa, eu fiz um escândalo para uma coisa que foi bizarra, assim, eu fiquei até com vergonha depois de tão idiota que eu fiquei me sentindo. É uma pelinha tão mole, né? Pois é. Gente. Pois é. Muito legal. Eu gostei também, achei muito diferente. Geralmente tem um padrão de resposta nessa última Qual é o pergunta. padrão de resposta? Porque assim, eu estou procurando aqui o padrão para tentar me encaixar, porém eu não consigo encontrar o padrão. Geralmente as pessoas respondem: fazer um podcast. Quer um podcast? Olha, é verdade. Talvez hoje, olha aí. Essa é uma boa resposta. Eu acho que é a primeira vez que eu. Mas é muito mais legal, muito mais até selvagem, assim, para furar a orelha e tal. É muito mais legal, pode ter Porque, certeza. para mim, Marcou, né? foi uma coisa muito fora da caixinha, porque eu sempre quis, mas tinha muito medo. E aí teve um dia que eu simplesmente decidiu ir e fazer. Então, me tirou um pouco da rotina, sabe? Da coisa óbvia que eu esperava. Então, por isso que eu respondi isso. Por mais que seja muito bobo, assim. Não, é super legal, achei muito legal, assim, e teve uma emoção, assim, de fazer uma tatuagem, de fazer um piercing, sei lá. É gostoso esse processo de ir nos lugares. Quem tem tatuagem sabe, né, como que é, ou fazer um piercing é gostoso, assim. Então, a gente vai com uma energia gostosinha, assim, no coração. Mesmo sabendo que vai doer, né? Foi meio isso, foi meio essa sensação. Então, acho que foi por isso que me veio na cabeça essa resposta, assim, de pronto. Adorei. E, Januário, você falou, né? Quem é você, que você trabalha na Fios Pinguins, mas eu queria saber uma coisa. Você é de São Paulo? Não, eu sou natural de Natal, Rio Grande do Norte. Ai, que delícia! Porém, eu moro em São Paulo, já completou 15 anos agora esse ano, em fevereiro. E como vocês já devem ter percebido, eu não tenho mais aquele sotaque próprio e tal. Porque eu sou uma pessoa, eu sou muito influenciável para sotaque, então não me levem a sério nesse quesito. Assim. Se eu passo uma semana com gaúcho, eu vou estar falando com você. Guria. Eu não tenho credibilidade nenhuma quando a gente fala de sotaque. Então, passei um tempo no Rio, voltei para Natal, então eu volto para Natal para visitar minha família, meus amigos, e aí eu já venho carregado com sotaque de volta, então isso acontece. Natal é maravilhoso, que delícia. Muito Uma bom. delícia mesmo. Da Pipa, meu Deus do céu, saudade de ir pra praia. Até eu tô com saudade de lá, faz um tempo que eu não vou, inclusive. É legal lá, né? Porque tem uma parte de... Eu gostei muito da uma parte... Eu não lembro qual praia que é. Putz, é bem perto de um coco bambu, que tem lá perto da praia. Ponta Negra? Eu acho que talvez seja Ponta Negra, que tem um centro de artesanato bem grande. É lá mesmo. Nossa, que legal. Muitas rendeiras. Eu amei, assim, achei
Eu fui faz um bom tempo, já acho que foi 2017, mais ou menos, e eu achei bem organizado essa parte de turismo artesanal, assim, e achei sensacional, achei maravilhoso. Natal é realmente uma cidade muito voltada para o turismo, e eu acho que o Nordeste, como um todo, tem uma produção artesanal muito rica, né? Muito, A gente muito. olha até muito pouco e valoriza Nossa, muito pouco até, né, o cenário artesanal do Nordeste. Muito, muito pouco. Eu E vim com essa impressão, porque, na realidade, eu fiquei com essa impressão dessa falta de valorização, Sim. porque eu vi rendas, assim, maravilhosas, tanto roupas mesmo, e parte de decor, assim, Uhum. coisas bizarras, assim, enormes, assim, e Não, aqui isso a gente não tem um contato tanto, assim, e é, lá, assim, é um contato muito mais comum mesmo, assim, você tem um isso. contato possível, e aqui no estado de São Paulo, pelo menos, eu fiquei bem impressionada mesmo com a quantidade e a qualidade de trabalho dessas mulheres. Sim, a gente, inclusive, até como, falo até como empresa, né, como a Pinguim, representando também aqui a Pinguim, a gente lá também tem esse exercício de, né, exercitar esse olhar para olhar mais também, né, as meninas do marketing, que olhar, ter esse olhar carinhoso e cuidadoso com artesãos do Brasil todo, porque a gente acaba ficando muito nichado, né? A gente se cerca muito do que está próximo. E aí tem tantas artesãs incríveis no Brasil todo, e muitas delas, inclusive, desconhecidas, sabe? sim, total, tipo, gênias do artesanato que podem, a gente sempre fala, né, que não Exato. adianta nada a gente fazer super, super, super bem uma peça e sonhar viver disso, se a gente não realmente pensar no desenvolvimento da marca, do produto, empreender de fato, né? Porque senão a gente fica anônima mesmo. Pois é. A gente precisa realmente estar ali à frente, né? Encarar o artesanato como um negócio, e a valorização vai ser um resultado disso, né? E assim, eu nem falo tanto dessas artesãs, por exemplo, que tem essa ambição de estar no Instagram, de ser uma cara, sabe? De Sim, trabalhar com influência. sim, Eu nem falo disso, eu falo mais da artesã realmente que quer, tipo, vender a sua própria peça, né? exato. Ter o seu trabalho valorizado, porque o artesanal no Brasil já é muito desvalorizado, e eu acho que no Nordeste isso ainda fica mais latente, né? A gente tem isso, o trabalho mais valorizado, o artesão tendo que vender o seu trabalho por um preço mais inferior, que às vezes nem paga muito custo, e ela nem tem dimensão de como mensura a própria mão de obra. Então, tudo isso precisa ser olhado e trabalhado. A ideia é que isso no futuro a gente consiga alcançar o Brasil todo, mas é um passo de cada vez, que eu acho que, falando mais uma vez da Pinguim, é um olhar que está sendo exercitado, sabe, o tempo todo. Total, total. Fios Pinguim super, super fortalece o cenário artesanal. E assim, parece que você realmente é engajado nisso. Fiquei muito feliz de ouvir seu posicionamento. Mas conta pra gente como que se deu essa vinda para o ramo artesanal, como que foi sua trajetória profissional? Saiu de Natal, foi para São Paulo. Conta um pouquinho como que foi Olha, essa trajetória de carreira. eu saí de Natal com 18 anos e eu não tinha contato com o artesanal. Minha mãe, ela é artesã hoje é a principal atividade dela, mas na época que eu saí de lá, não era, ela tinha outro emprego, outro trabalho, principal, mas ela já tinha passado por alguns momentos da minha infância, enfim, então tinha essa referência da minha mãe, né, que sempre tem dentro da nossa casa, da nossa família, sempre tem alguém. E aí eu vim para São Paulo, mas assim, para trabalhar no terceiro setor, trabalhava com criança e adolescente em situação de risco. Aí Caramba! depois eu caí no varejo, enfim. O artesanal, para mim, ele veio como hobby no primeiro contato. E foi da necessidade que eu tinha quando eu me mudei de ter um hanger de macramê na minha casa. Nossa, que E legal! eu falei, e aí eu pensei, eu quero um hanger de macramê amarelo, inclusive, eu tenho essa memória muito forte.
E aí eu falei, por que eu não faço esse hanger de macramê? Porque eu vi que era uma coisa, né, que daria para fazer. E aí fui 1000 tutoriais no YouTube, consegui fazer o meu hanger de macramê, e aí foi daí que eu comecei. Por isso que eu tenho uma relação também muito forte com macramê, porque foi minha porta de entrada. E fiz o meu hanger, e aí comecei a fazer para amigos, e etc. E depois fui pro bordado, e aí foi tudo muito autodidata, assim, eu nunca tive uma aula de nada. Foi tudo muito autodidata, como eu imagino que muita gente hoje em dia, né, com YouTube, com tudo muito grátis, com tudo muito disponível na internet, hoje muita gente eu acho que aprende sozinho. E aí foi assim, e aí de uma técnica foi passando para outra, e aí veio a Zodio na época, e aí a Zodio ela veio para juntar esse meu hobby com uma necessidade profissional. E aí foi a virada talvez de carreira minha aí, que na Zodio tinha lá o Fab Lab, e aí eu tinha contato com muitas artesãs, muitas técnicas. Foi lá que eu aprendi a costurar e dava aula de costura. Foi lá que eu aprendi outras técnicas como crochê, como o bordado, me aperfeiçoei, né, no macramê. Então, foi isso, foi um caminho muito natural até. E aí saí da Zodio, voltei para o varejo, e nesse meio tempo veio a pandemia, e aí foi aí que a Pinguim, a Paramount, me chamou para trabalhar no setor de desenvolvimento de produtos. Assim, e eu achei muito legal porque aí juntou o Januário que tinha isso como hobby, e aí trazer isso para uma coisa, sabe, profissional. E aí o mais legal é que eu acabei criando e trabalhando no desenvolvimento de produtos para essas artesãs, sabe? Então eu fui de uma ponta a outra, né? do consumidor até o criador, o produtor da matéria-prima, assim. E aí isso que foi muito legal dessa jornada, e hoje eu sou, tipo, muito feliz e muito realizado no que eu faço, assim, me encontrei, eu acho, fazendo isso hoje, sabe? Sensacional, muito massa. E realmente você falou, acho que é a frase que dá para a gente perceber, a gente que conheceu você mesmo, que você foi de uma ponta a outra, né? No mesmo ramo. Então, assim, a gente vê o leque que o artesanato ele traz, porque as pessoas acham que o artesanato ele só se remete ao fazer manual, mas não, né? Tem tantas outros setores dentro do ramo artesanal que você pode trabalhar que é incrível, né? Que é incrível. Nós mesmos, hoje, a gente não trabalha no fazer manual, mas sim na parte de produção de conteúdo, de cursos, né? Então, o mercado artesanal, ele abriu um leque de um tempo para cá muito, muito legal, assim, para se ver como mercado mesmo, como não era visto antigamente, né? Era só realmente visto como coisa da vovó mesmo, e olhe lá. Sim, a gente ainda bem que rolou essa modernização, né? Muitas pessoas mais jovens também abraçando e ressignificando técnicas, por exemplo, o próprio quadradinho da vovó que veio aí forte, né? O Granny Square, com tudo, e assim, de uma forma tão mais moderna, tão mais atual, sendo visto até em passarela hoje, né? Isso Total, é muito legal. muito, muito, muito massa. E, Januário, olha que louco, a gente está conversando sobre esse assunto que é desenvolvimento de produtos, e eu acho que você vai tirar uma dúvida minha que eu estava esses dias fazendo xixi e eu estava com essa dúvida, é sério. Porque assim, né, grávida faz xixi, acho que em 10 segundos. Ou seja, muitas dúvidas surgem durante o dia. Muitas! E assim, eu tinha acabado de ver, olha como que é louco, eu tinha acabado de ver como comercial, agora que eu não lembro se era Boticário ou Natura de Dia das Mães. E aí, né, agora com esse mundo materno vindo, eu falei, cara, quanto tempo, né, será que eles já prepararam esse comercial? Quanto tempo? Eu estava pensando, acho que eles já estão pensando, será que no Dia dos Namorados? Eu falei, não, eles devem estar pensando já no comercial do Dia dos Pais. Aí eu quero saber como que funciona o desenvolvimento do branding de cada fio,
como que funciona essa parte de preparo, né? Vem da cabeça sua, é um estudo? Conta pra gente como que funciona esse mundo. Tenho certeza que não é uma dúvida só minha. Ah, não, acredito que não seja. É primeiro que, assim, o nosso calendário, ele não obedece tão óbvio o calendário comercial que a gente conhece. Por quê? Porque a gente trabalha com matéria-prima. Então, um exemplo, por exemplo, o Natal. A gente não pode lançar um fio no Natal para o Natal. A gente tem que lançar antes, né? Então, porque a gente tem que entender que a artesã vai comprar o fio para fazer um projeto para o Natal. Então, ela precisa de um tempo de confecção. E a gente entende que o manual, ele demanda tempo. Então, o nosso calendário ele é um pouco mais ansioso, né? Ele sai um pouco antes. Com relação a isso. Só que desenvolvimento de produto é uma série de fatores, é uma parcela, vem desse estudo que você citou, que existe um estudo de tendência do que vai acontecer nos próximos anos, e aí nesse estudo a gente entende cartelas de cores, a gente entende texturas, a gente entende, por exemplo, toque, a gente entende matéria-prima. Então, tudo isso a gente consegue ter pinceladas, mas é tudo muito nesse lugar de achismo, né? Ela só se confirma, de fato, quando ela está realmente nas ruas e na mão das pessoas. Então, tudo é muito nesse lugar de aposta. Fala a palavra, aposta. Isso. É óbvio que a gente segue, tem muitos institutos hoje no mundo que têm credibilidade para que essas apostas sejam cada vez mais certeiras, né? E aí, quando muita gente começa a usar ou seguir aquela aposta, ela acaba se concretizando. Mas o desenvolvimento de produtos, além dessa questão da tendência, que esse estudo existe, essa visão existe, mas a gente tem também uma visão muito importante, que é a visão comercial, que é o mercado desse produto, se ele tem mercado, né, no país que a gente mora, se ele atende técnicas que a gente já trabalha, se ele atende técnicas inovadoras, se ele é um produto diferencial, se a gente tem um concorrente atual no mercado forte. Então, são vários fatores que levam a gente desenvolver um produto. Então, por exemplo, uma técnica, vou citar aqui que a gente teve algumas ondas de tendência, por exemplo, como vocês bem sabem, a gente teve um boom do amigurumi uns anos atrás. E assim, era um boom de amigurumi, então todo mundo queria fazer amigurumi, então obviamente as indústrias se voltaram para isso, né? A gente teve vários fios de amigurumi, a Pinguim não deixou isso para trás e seguiu essa onda para atender a consumidora, obviamente, para atender os projetos de todo mundo. A gente teve o boom do macramê, que foi bem no auge da pandemia, que faltou algodão no mundo, inclusive. Então, obviamente, as empresas elas se voltam para isso, para atender mercado, mas vendo todos esses fatores, sabe? Nunca é uma decisão, por exemplo, eu, enquanto representante aqui do setor de produto, desenvolvimento de produto, nunca é a gente sozinho, sou eu sozinho, não, a gente ouve o comercial, a gente ouve o marketing, a gente ouve todas as parcelas a gente ouve artesã, porque a gente não pode lançar um produto à torto e à direito, porque ele pode ser um tiro no pé. E quando eu falo de uma empresa do porte da Pinguim, a gente está falando de toneladas de fios, né? Então, assim, é um investimento também muito grande para que algo dê certo. Então, a gente trabalha para isso, para atender todos esses fatores, uma demanda comercial, uma demanda de tendência, uma demanda de artesã, tudo isso, uma demanda de mix de produto, por exemplo, lançar um produto que a gente não tem na nossa cartela de produtos atualmente. Então, vai ser bom? Vai, para aumentar a diversidade dos nossos produtos. Então, assim, eu não sei se eu consegui te responder, mas é porque não é uma pergunta tão direta, uma resposta tão objetiva. Ela passa por vários fatores, ela matura muito tempo, né? Nossa, não, deu para responder sim, eu entendi super. E eu fiquei pensando, assim, você, Januário, porque deve ter umas entre safras aí nesses processos, né? E aí, cara, deve ser muito pauleira mesmo, né? No momento do desenvolvimento, para fechar tudo isso.
para depois realmente sair do papel, ir para a parte comercial, e enfim, e aí lançar, as pessoas comprarem, validar, assim, deve ser assim, uma coisa de louco. É um processo realmente exaustivo e ele acontece muito antes do que a gente vê. Por exemplo, um exemplo muito claro, agora na Pinguim, a gente acabou de lançar a nossa coleção Paralelos, né, que é a coleção 2023 de fios importados. E essa coleção, ela foi toda idealizada e criada ano passado. Neste momento que a gente está falando aqui, eu já estou no processo de criar a coleção 2024. Então, a gente já está neste processo da 2024. Por quê? Porque tem tudo isso, tem todos os testes que são feitos, escolha de cartela de cor, montar a cartela, aí toda a estratégia de marketing em cima, a questão do comercial de distribuição desses fios, né, de venda para os nossos clientes, apresentação para os armários, shooting, confecção de peças, aí tem as influências, as artesãs influências. Então, assim, é toda uma estratégia montada muito antes para a gente poder entregar uma coleção pronta esse ano. Então, a gente tem que começar bem antes. Tem um amigo meu que trabalhava com parte de moda, e aí ele falava que a São Paulo Fashion Week, você está fazendo agora, sei lá, meio do ano, eles estão pensando no meio do ano que vem já, né? Que é uma loucura, e assim, né, artesã, então assim, olha esses fios, essas linhas que você vê no armarinho com outro olhar, com muito carinho, que ela foi desenvolvida muito antes do que está aí, assim, não é rápido, assim, como você pensa. Dê valor a isso, porque realmente é um trabalho, assim, de quebrar a cabeça, tenho certeza disso. Pois é, são muitas pessoas também envolvidas, muitas decisões, né, envolvidas para lançar um produto. Desde a coisa mais que a gente pode considerar boba, como o nome do produto, até, que não é bobo, mas até tudo, composição, a técnica, para que ele vai ser, o formato que ele vai chegar, tudo isso. Total. Você sabe que a gente sempre fala, né, dessa questão de planejar, de estudar, porque muitas manas artesãs, elas lançam do nada. Assim, eu achei bonito, só isso, acho bonito. E não se planeja, tal. Dia das Mães, tá? Faz assim, vai querer inventar algo na semana, né? Então, quando a gente pensa num lançamento, pensa numa coleção, tem que ter muito estudo por trás, né, Januário? Para realmente não acontecer isso, de dar um tiro no pé e às vezes trazer consequências e erros que podem ser fatais para o negócio. Exato, tem que conhecer muito bem, eu acho, o seu público, né? O público que você quer atingir. Porque isso tudo vai ditar cartela de cor, o preço do seu produto, o tipo de mídia que você vai fazer, o tipo de divulgação que você vai fazer, o tipo de embalagem, tudo isso que dita é o público que você quer atingir. E se você errar nisso, aí você realmente vai errar em tudo, porque você não vai conseguir vender, tudo vai ser uma ladeira abaixo, assim. Total. Falando nisso, eu estava vendo, né, o site da Fios Pinguim, que, nossa, gente, pelo amor de Deus, é aquela coisa, parque de diversões para as crocheteiras, para as macramezeiras, para as tricoteiras e afins. É realmente o parque de diversões. A gente fica querendo comprar tudo, absolutamente tudo. Olha, tem duas coisas que eu acho que são importantes, que normalmente as pessoas esquecem ou passa despercebido, mas que eu acho que são dois pontos que deveriam merecer maior atenção, eu acho, quando a gente, por exemplo, entra no site, no site da Pinguim. Dois pontos, um deles é a variedade de fios, a cartela em si. Porque tem muita coisa que a gente está acostumado a comprar e a saber, porque são fios muito conhecidos como Família ou Bela, por exemplo, que são fios clássicos da Pinguim, que a gente já conhece assim de cara. Mas eu até provoco as pessoas para conhecerem os outros fios da Pinguim, porque tem muitos fios e assim, umas coisas maravilhosas para um projeto específico. Às vezes você está procurando uma coisa para um projeto específico e tem um fio ali ideal para aquilo. E aí as pessoas não conhecem aquele produto porque
E outro ponto que vale reforçar muito, que é o blog da Pinguim, que é uma enxurrada de receitas e projetos gratuitos, de matérias gratuitas, que eu acho que vale a pena perder um tempo ali. Tanto para você pegar esses projetos e reproduzi-los, obviamente, mas quanto também para adaptá-los para a sua realidade, para a sua marca, enfim, para o que você pensa em fazer. A quantidade de conteúdo gratuito que a gente tem hoje na internet é imensa, e eu acho que é uma carta que as artesãs têm que aproveitar muito, assim. Sim, e você falou uma coisa que eu acho que é sensacional, né? Essa questão que, realmente, quando a gente vai no armarinho, a gente sabe, e a gente tem uma técnica já pré-definida, a gente sabe o nome do fio que a gente usa. Por exemplo, o fio brisa, sei lá. Você vai usar uma coisa que você usa no seu dia a dia, e você esquece de dar oportunidade para novos fios, para novas texturas, para as novas possibilidades dentro do seu artesanato. E eu digo isso porque quando nós fazíamos boneca de pano, a gente também tinha esse olhar, ó, a gente tem que usar para fazer os cabelos das bonecas esse fio. E aí depois a gente conseguiu quebrar isso, porque a gente tinha uma dificuldade às vezes de encontrar o mesmo fio, e a gente tinha que usar a criatividade, e foi maravilhoso, porque a gente encontrou outros fios e até lã, assim, para trabalhar, e que deram a oportunidade da gente testar, da gente gostar, do cliente falar assim, nossa, que diferente, né? Tem um que eu acho que é Alaska, que ele é meio felpudinho. Meu, muito legal, mas a gente usou o Alaska, ficou muito legal numa boneca de pano, sem cabelo. Então, assim, se a gente não tem esse olhar, né, como você disse, de dar uma fuçada mesmo, de fazer uma pesquisa. Dá uma ousada, né? Dar uma ousada. Você fica no mesmo, né? E às vezes esse mesmo não vai dar oportunidade de você se diferenciar, porque o que a gente escuta eu quero ser diferente do mercado. Então, pega aí o site da Fios Pinguins, dá uma olhada, assim, pega realmente para fazer um estudo. Quais as lãs são diferentes, quais fios eu posso utilizar, né? Faz isso pelo bem do seu negócio, faz isso pelo bem do seu produto, que eu tenho certeza que quando você ousa, você já é diferente. E quando você é diferente, todo mundo quer. Exato, até pegar um fio que todo mundo está usando para um projeto A, para uma técnica A, você pega até o mesmo fio e usa para uma técnica B ou técnica C, e você já se diferencia. Mas realmente o catálogo de produtos ele é muito diverso para atender várias técnicas, vai atender vários resultados. Então, eu acho que vale a pena se debruçar um pouco sobre isso para conhecer e entender o que tem lá, sabe? Com certeza. Total. E você tem algum fio preferido? Olha, você falar, olha, esse eu ele pega de calça curta. Eu tenho vários favoritos. Quais? Olha, se eu te disser um favorito, talvez seja o mohair. Eu tenho um com o mohair, que é um fio raspado, que ele tem esse efeito raspado bem peludinho. Adoro. Ele tem uma cara muito invernal, é um fio super quentinho e super leve. Rende muito, assim, o novelo assim, rende muito mesmo, é bizarro. E eu acho que ele é muito pouco aproveitado. Eu gosto muito dele. Ele, por exemplo, em 2023, ele é um fio que está muito casado com as tendências de moda que a gente vê, por exemplo, no mundo todo. Então, eu acho que talvez esse seja o ano do mohair, assim, para a gente usar nesse inverno. Eu sou muito apaixonado por ele. E a cartela de cor também, que eu acho incrível. Modéstia à parte. Gente, eu vou correr vê-la no site. Eu abri aqui, eu achei bem bonito. Assim, para cabelo de... Você falou assim, para cabelo de boneca, fica a coisa mais linda do mundo. E eu não sei agora qual, não sei se você vai saber também, mas tem algum fio que tem o nome de a cor, acho que é um vermelho Scarlet. Não sei se
Você fala de cor ou nome de fio? Não, é um nome de cor. Não sei se repete o nome de cor, que é um Repete. é um vermelho, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Então, eu não lembro. Mohair. É lindo. Mas dá uma olhada, Paula. É bem legal esse Como fio. se escreve aqui, mohair? É Mohair, de hair mesmo, mohair. Isso. Ah, A ideia realmente esse nome de cor, eu não vou lembrar agora qual que é. Mas mohair, o nome mohair, na verdade, vem de uma lã, né? Que ou é mohair ou angorá, também pode ser chamado, que é de um pelo de cabra específico de uma raça chamada angorá. Olha! Então, isso é o mohair original, tá? Tipo, a lã, tipo, do animal. Esse fio que a gente criou, ele imita esse efeito do mohair, porque o mohair, por ser uma lã de cabra angorá, ele é um fio até muito caro. Nossa, deve ser, porque assim, cabra angorá. A única coisa que eu já ouvi falar é gato angorá. Nem sabia que existia cabra angorá. Meu Deus do céu, coisa mais chique. Imagina o pelo disso daí, deve ser de ouro. gente. E aí, por esse fio ser muito caro, né, que existe até no mercado, o fio mohair original com mohair original, a gente criou esse mohair, que a gente tem, ele que é sintético, obviamente, mas que ele imita exatamente o mesmo toque, a mesma textura do mohair da cabra. Então, ele obviamente vem num preço bem mais acessível, mas assim, o resultado seria o mesmo, entendeu? Por isso que Gente, tô vendo a ele de mohair. cabra. Eu vi no Google essa cabra. Gente! Você pesquisou? Ai, eu não sei Passada. como, impossível. Não pesquisa, parece um poodle. E como a gente não fez cabelo de boneca com esse fio da Amanda? Parece um poodle essa cabra. A gente dá uma olhada. Coloca assim, mohair, angorá, cabra. Vocês verem. Parece um poodle. Gente, tô chocada. Eu não sabia que existia isso. É que, assim, existem raças e raças de cabra e de ovelhas que dão fios mais grossos ou mais finos, né? Lãs mais grossas ou mais finas. E aí isso vai muito da qualidade da lã para a fiação. E aí isso deixa um toque mais macio, enfim. E aí, por serem cabras de raça, às vezes elas são muito caras, os fios são muito caros, né? Porque o processo todo é muito custoso. Então ele acaba chegando na mão do consumidor a um valor muito alto. E aí, como a gente entende que não é todo mundo que pode trabalhar com o fio mohair original, né, da cabra e etc., a gente acaba criando essas alternativas. Por exemplo, o fio mohair que a gente criou, ele é uma alternativa a essa cabra, a esse fio de cabra, mas assim, num valor muito menor, né? Gente, eu tô chocada. Eu já tô pesquisando cabra angorá valor. Já fui pra... E ele ele é uma mistura de composição de matérias-primas para chegar nesse toque, nessa textura. Então ele tem viscose, ele tem acrílico, ele tem poliamida. Então tudo isso é pensado em proporções para chegar nesse resultado. Assim, são bem bonitas as cores, né? Eu gostei muito do grafiato. Eu gosto muito dessas cores, lindo, né? Muito eu bonito. sou suspeito, assim, para falar dele, porque o Mohair, como eu falei, repetindo, além do que ele está alinhado com o que a gente está vendo no mundo hoje de passarela, de tendência de vestuário mesmo, é um fio maravilhoso. Deem uma olhada, gente. Depois também coloquem no Google a cabra angorá, porque eu tô chocada com essa cabra. Nem sabia que existia uma cabra assim, desse nível. Chiquérrima. Eu amei. Eu amei. Eu pesquisei aqui, linda, por sinal, bem simpática. Bem diferente. Bem Nossa, simpática. que loucura. Vocês têm noção, gente, que tem que pesquisar as cabras, porque o fio é parecido? Gente, olha respeita. Inclusive, já puxando aqui mais uma vez o gancho, a gente tem, por exemplo, na Pinguim, um fio chamado para tapete, que é um fio 100% lã, e o fio para tecer 100% lã também, que é de produção nossa. Nós somos a única empresa
do tamanho da Pinguim, a gente tem, na verdade, outras menores, mas que faz, por exemplo, para tapete fio 100% lã tingido em 116 cores. Somos os únicos no Brasil. Porque a gente tem a produção, a gente tem as nossas fazendas com as ovelhas lá em Bagé, então a gente tem a lã Demais. a manga Legal. consumidor. Então, acho que o processo todo é feito pela Pinguim aqui no Brasil. Isso é uma coisa que a gente se orgulha muito, né? O fio para tapete já tem uma história aí com a tapeçaria no país. E a gente acabou assim, ano passado, de lançar o para tecer, que é um fio 100% lã, mais fino, com uma torção especial próprio para crochê e tricô. Então, Olha se você quer um fio 100% lã, para ter a qualidade da lã mesmo, né? Com a cartela de cores incrível também, eu acho que para tecer é uma ótima saída. Eu tô vendo aqui, tô vendo a almofada que fizeram, um espelho, coisa mais maravilhosa do mundo. Olha que legal, muito foda isso. Especial demais. Muito muito legal. massa, muito massa. Uma coisa que eu não sei, vocês fazem tricô e crochê também, as duas técnicas? Quais são as técnicas de vocês? Ó, a técnica minha, ela é baseada em boneca de pano, aquarela e bordado. Tricô e crochê, meu filho, eu não sei nem pegar na agulha direito. Eu faço macramê, eu faço boneco de pano, macramê, arrisco no tricô, no crochê, faço ponto alto, ponto baixo, me viro super, e um pouquinho de tricô também, me dou uma aventurada, assim. É isso. Amo. É isso. Principalmente no inverno, né? Ninguém merece. A gente precisa começar uma pecinha no inverno. Um cachecolzinho. Pois é, tão gostoso fazer uma pecinha agora no inverno com uma lãzinha quentinha, né? Com colo, assim. Não é? Não abraça esse inverno. Aí acho. você já complementa o seu lookinho de inverno. Ai, é bom demais. Só estamos esperando esse inverno, né? Porque pelo menos aqui em Piracicaba, meu Deus do céu. Não, São Paulo também é quente, gente. Quente. Ai, gente, tem que vir, né? Tem que vir, pelo amor de Deus. Agora tá tipo 24 graus em São Paulo, então assim, não tá frio. Para São Paulo não mesmo. Falando em fios, a gente tem algumas indicações, né, Paula? Para fazer. Isso. Queríamos saber até se você recomenda, Januário, o fio bocaina e o fio mantiqueira. Rola para aproveitar para esse inverno? Eles são gostosos para fazer umas pecinhas, para vender, para usar? Super, assim, a gente está falando de 2 lançamentos da Pinguim, o bocaina e o mantiqueira, que eles vêm agora para o inverno, mas eu arriscaria até dizer que, dependendo do uso da técnica, eles são até fios para meia estação, assim. O fio mantiqueira, ele é um fio que a gente estava puxando o gancho do mohair, ele é um fio raspado como o mohair, talvez ele seja um fio mohair mais grosso, sabe, mais encorpado. Legal. Ele tem esse efeito da raspagem, né, um fio peludo. Então ele é muito bom, óbvio, para acessórios, mas para vestuário, então peças de contato com a pele, cachecol, até detalhes, sabe? Quando você quer fazer só o punho, a barra, sabe? A gola, peça de um fio mais peludinho. Ai, que maravilhoso. Enfim, mas assim, eu acho ele uma delícia para manta, por exemplo. São 2 fios que eu acho que é o momento deles de ser usado, né? Assim, nesse início de inverno agora. E o mais incrível dos 2 são as cartelas de cores, que são bem grandes para um fio que está sendo lançado nesse momento. Um deles, por exemplo, tem 32 cores. Eu acho que o bocaina tem 32 cores. Então é bastante cor para um lançamento, sabe? É bastante. Que traz a possibilidade da artesã usar pra caramba, né? Exato. Criar aí sua aquarela, assim. Ai, achei muito legal. Eu encontrei, inclusive, ó, tem um Scarlet aqui, ó, da Mantiqueira. O Scarlet ficou, né? Ai, Mantiqueira, que linda. Gente, dá uma olhada. E aí o bocaina, ele é um fio com efeito bouclé. Ai, Que é um efeito assim que ele já teve várias ondas do bouclé.
tipo, de virar, chegou em moda e tal, lá, tendência, todo mundo usa o buclé, depois ele cai, aí agora ele volta. Que é um fio texturizado, daí ele dá uma sensação texturizada, assim, além do toque maravilhoso, né? Também com uma cara, assim, mais invernal, mas que dá para ser usado em meia estação, principalmente para acessórios. E os dois fios, tanto o Bocaina quanto o Mantiqueira, eles são ótimos para as duas técnicas. Assim. Quando eu falo as duas técnicas, é tipo crochê e tricô, que são as mais óbvias quando a gente fala de agulha, né, de tecer. Mas óbvio que dá para usar no tuft, dá para usar na tapeçaria, dá para usar no bordado. Aí é a imaginação de vocês deixar rolar solto. Dá para usar, gente. Inclusive, a gente tem um desconto, tá? No site da Fios Pinguim. É só você colocar, né, fazer sua compra, que dá para isso que é muito massa também no site, que dá para você fazer sua compra, você não precisa ir no armarinho, porque nós, pelo menos, sofremos muito com a questão de ir no armarinho, não ter aquela cor que a gente precisa para um cabelo de boneca. E aí você pode comprar aqui no site da Pinguim e colocar o seu cupom de desconto, é podcast VDNA 10 off. E aí você tem 10% de desconto na sua comprinha. Bom demais, né, Januário? Eu acho maravilha. Imagina, corre lá. Maravilhoso. E, Januário, tem uma pergunta aqui também que a gente queria muito trazer para você, na questão de peças prontas que tragam uma identidade própria. Vou tentar fazer essa pergunta de uma maneira que a gente sempre faz, a gente sempre traz esse tema, mas de uma maneira diferente aqui para você. A gente sempre quer que é artesã, porque também como eu disse, a artesã sempre tem essa queixa de eu quero fazer uma peça que a pessoa olhe e fale, ai, essa peça é minha, é da artesã tal. Quer ter esse registro. Sim. Mas a gente encontra nesse meio tempo uma dificuldade da artesã dela se libertar das receitas. Você acha que é importante no mundo, né, que você está nesse mundo da criatividade, do ousar mesmo, de fazer diferente, que essa artesã ouse? Sim, eu acho, eu entendo eu entendo muito isso, por exemplo, como eu falei antes para vocês, minha mãe, ela é artesã. E ela também tem eu acho que a maior dificuldade dela é justamente nisso. Ela é muito boa de reproduzir receitas, mas ela peca muito quando a gente fala de criar uma receita do zero. Porque a gente entende e sabe que isso é muito custoso, né? Demanda estudo, demanda teste, demanda cálculo, demanda um monte de coisa. Porém, onde eu provoco, né? Onde que vem a provocação? Sabendo dessa dificuldade toda, a gente pode usar nas coisas mais fáceis. Por exemplo, peguei uma receita lá de um casaco que eu quero vender. E aí eu vou vender esse mesmo casaco, igual ao que está da receita, a gente pode adaptar ele, a gente pode crescer, a gente pode fazer um modelo over, a gente pode mudar as cores, a estampa, o tipo de estampa. Se é um casaco liso, a gente pode fazer listado com as mangas de cores diferentes. A gente pode alterar as receitas, principalmente os padrões gratuitos, né? Ou então, se você compra uma receita na internet, você pode adaptar ela, né? Isso é uma coisa que o manual permite e que as pessoas precisam aprender, talvez, a saber usar essas ferramentas mesmo em benefício próprio, porque aí você cria uma peça autoral baseada, enfim, ou inspirada em uma referência que você tinha antes. Então, eu acho que sim, respondendo a sua pergunta, eu acho que as pessoas tinham que usar mais, até para a gente ver mais diversidade de peças e de coisas acontecendo, mas que eu entendo essa dificuldade e que o que eu penso é que é isso, assim, é alterar, dar sua cara, sabe, nas cores que você gosta, na paleta que você gosta, mudar o ponto, talvez, da peça e testar. A artesã, ela tem que ser paciente, né? A paciência é uma virtude que tem que ser meio que inerente ao trabalho da artesã, porque ela tem que testar, o erro vai estar presente o tempo todo. Então, tem que
desfazer várias vezes e chegar até no resultado que você acha que é ideal para a sua peça. Mas é isso, fica essa provocação, assim, do exercício, sabe? Do desmontar. Eu peguei essa receita X, eu vou desmontá-la toda, sabe? Vou pegar a manga dessa blusa com a base daquela outra, enfim, a gola daquela outra, e vou montar uma blusa X. Testa. Eu acho que esse é um bom caminho. Eu acho que é um olhar, um exercício muito bom para as pessoas terem, sabe? De ressignificar as coisas. Tudo, não pegar tudo muito mastigado, porque é muito fácil você pegar uma receita pronta, copiar ela e pôr para vender e achar que vai ser um sucesso, né? Mas de onde você pegou essa receita, já outras pessoas pegaram, então, enfim, vai ter muita gente criando a mesma coisa. Talvez as pessoas tenham uma sensação que eu entendo, né, que vem da questão da segurança, putz, se aquela artesã que tem um nome já validou, é só fazer igualzinho que está validado, né? Pois Porque qualquer profissão a gente tem, principalmente quem está começando, tem a sua insegurança. E faz parte de ter a insegurança. Faz parte, imagina, as artesãs influências, essas que têm milhares de seguidores, elas são tão inseguras quanto. E isso eu falo assim com propriedade porque conheço a maioria delas. E tudo bem, faz parte do processo elas terem insegurança, porque é do processo criativo, né? Você tem que testar e tem que errar 1000 vezes para poder chegar num processo perfeito, né? Que você considera perfeito. Mas para artesã, por exemplo, essas influências disponibilizarem uma receita de uma peça, elas testaram cor, elas testaram ponto, elas fizeram 1000 amostras, sabe? Montaram a peça, deu errado, desmontaram, montaram de novo. Então, assim, é um processo de paciência e persistência, e eu acho que um bom caminho, por exemplo, para você se diferenciar, é pegar, por exemplo, uma receita e ir para outro fio, de outra composição, por Achei exemplo. sensacional essa dica sua. Porque, assim, como eu falei, puxando o gancho do que eu tinha falado hoje do catálogo da Penguin, que tem muitos fios que muita gente não conhece, é se arriscar a conhecer outro fio. Ah, vou testar neste fio, porque aí sim sua peça vai ser outra peça, vai ser diferente, vai ser com outro propósito. Então, mudar isso, fazer esse megazord de peças, né? Pega, tipo, uma referência de gola de uma referência de manga de outra, uma referência de base de outra, e monta a sua peça do que você quer, muda o ponto, muda a cor, muda o fio. Eu acho, mistura técnicas, mistura fios. Uma coisa muito legal que eu tenho visto ultimamente são as pessoas usando 2 fios, sabe, juntos para, sei lá, o próprio mohair, por exemplo, ele é um fio que vai muito bem com outros fios. Então você usa com fio duplo para tricô e para crochê, você tem um outro efeito de um fio que nem existe no mercado. Então sua peça já vai ter uma cara que nem ninguém tem, sabe? Então misturar, ser realmente ousado, assim. E aí o que vai dizer o seu acerto é a quantidade de erros e tentativas que você vai ter. Não adianta você achar que de primeira, né, você vai conseguir as coisas, porque todas essas meninas artesãs que estão aí trabalhando, vendendo receita, disponibilizando receita com milhares e milhares de seguidores, elas testaram e treinaram e sabe, dedicaram um tempo àquilo. Então, a gente tem que entender que isso faz parte do processo. Total, faz parte mesmo. Você fez eu lembrar de um acontecimento na venda da nossa arte, que você deu aula de costura, então provavelmente você deve conhecer a técnica de costura tubular, que é fazer a costura, né, na máquina de costura, dar a volta inteira dela, para fazer, sei lá, no nosso caso, uma manguinha de bonecas de pano, de roupa e tal. E aí a gente inventou uma técnica que não é a costura tubular, é a cola tubular, porque dava o mesmo efeito. Em vez de costurar, era passar cola na volta toda da manga. Então, assim, é testar, é tentar dar o seu olhar, da sua mão, né? Não é nem do seu olhar, é da sua mão mesmo o negócio. Seu jeitinho, né? Seu jeitinho, assim, é testar, tudo é tentativa e erro. Eu sou
muito assim, defendo muito esse discurso, porque é a realidade, principalmente de artesã, sabe? Eu acho que, por exemplo, todo mundo que está ouvindo a gente agora, o quanto de peça você já desmanchou nessa vida, entendeu? Assim, Pelo amor de Deus. Exato. ainda assim, respirando fundo, assim, nossa, estou desmanchando de novo essa maldita peça. Mas é isso que vai fazer a sua peça, no final das contas, chegar no resultado que você quer. Seja por tensão de pontos, seja pelo ponto que você está usando, pelo fio, enfim. É um trabalho realmente de externalização do nosso interior, o artesanal. Então, você tem que estar bem, você tem que estar disposto, você tem que estar concentrado, sabe? Você tem que estar disposto a se dedicar àquilo mesmo. Então, assim, tá estressado, tá nervoso, se estressou, larga e volta depois, sabe? Porque não adianta, não vai sair bom. Não sai mesmo. Isso nem precisa a gente falar, porque toda artesã passa por esse processo. Pois é, pensa que antes de ser um trabalho, antes de ser uma fonte de renda, tem que ser uma terapia, tem que ser uma coisa boa e gostosa para você aproveitar o processo, porque como não é algo imediato, o manual não é algo imediato, você tem que obrigatoriamente aproveitar o processo. Senão você vai sofrer muito para um resultado ínfimo, sabe? Tipo, então, e eu acho que antes de ser uma terapia, até a arte, né? E a gente pensa, sei lá, os artistas, pintores, por exemplo, eles demoravam às vezes até anos para fazer uma pintura. pois é, faz e refaz. Por isso que eu falo que a artesã, eu acho que o foco dela não tem que ser no resultado, tem que ser no processo. Porque se ela foca no processo, o resultado vai sair perfeito, sabe? E ela vai ter, enfim, as respostas que ela precisa. Olha, eu estou fazendo um painel aqui de bordado e aquarela que comecei a fazer em novembro. Eu estou tentando terminar ele. O 9 vai terminar, assim. Nossa. E é esse processo aí, como você falou. Eu estava esses dias meio ruimzinha, falei, ai, quer saber? Eu falei assim, eu vou fazer. Na semana eu coloquei na minha cabeça, eu vou fazer. Aí não deu para fazer, eu nem fiquei encanada, porque é o processo. Eu quero fazer uma coisa bem feita, eu quero fazer um negócio bem bonito. E se a gente foca no tempo, aí, nossa, complica tudo. Pois é, eu penso exatamente da mesma forma, assim, complica tudo, não adianta, não adianta. Não, aí o Patrick, né, que meu marido, ele falou bem assim para mim hoje, que é para ele que eu tô fazendo esse painel. Quando vai ficar pronto? Eu falei assim, respeita o meu tempo de artista. É isso. Respeite o meu tempo de artista. Cada artista tem o seu tempo. O tanto de projeto parado que eu acho que todo mundo tem, né? Não é uma coisa individual. Não, todo mundo tem. Todo mundo um monte tem. de projeto parado. Então, ele volta no momento que ele tem que voltar. E se voltar também, né? E se voltar também, exatamente, tá tudo certo. Pode ser que ele se ressignifique no meio do caminho. Mas o tanto, porque é isso, é tentativa, é erro, até chegar num acerto do que a gente considera, tipo, do que a gente acha que é perfeito, né? Nossa, e assim, eu tive a oportunidade de ir lá no México e ir no Museu da Frida Kahlo. E o que eu vi de obra inacabada da Frida me deu até um alívio, assim. É sério. Vai ter meia dúzia que fazem sucesso. Não, exato. Tipo, você vê lá, obra inacabada, 200 praticamente. E aí, 6 obras, não, é muito mais do que 6, mas é poucas obras perto das inacabadas, assim, que ela tem. Aí você dá até um acalento no coração, sabe? Assim, tipo, minha filha, vai com calma no seu processo, porque olha Frida Kahlo, com tantas peças aí inacabadas, e é o que é, meu amor. Então, é sobre isso. Se Frida pode, todo mundo pode. Pois é isso. Imagina, e a gente tem que pensar que todas essas artesãs, por exemplo, que a gente super admira o trabalho e acompanha essas meninas influências hoje, que, por exemplo, fazem parte, algumas, da comunidade Japinguim, todas elas começaram assim, sabe? Começaram com poucos seguidores, com pouca influência, com poucos resultados. E é um trabalho de persistência, você tem que ser... E se você não tem um perfil desse de internet, isso não é um problema, né? Tá tudo bem não ter um perfil de internet, porque também a internet hoje está saturada de gente. Se você quer,
vai lá, se força e trabalha, porque tudo isso é ferramenta, nada disso é achismo, né? Nada disso nasce de uma hora para outra. Então, é estudo, é dedicação, é técnica. E se você não quer, foca no resultado da sua peça, porque eu acho que a qualidade de um produto diz mais do que qualquer coisa, né? Se seu produto é bom, ele acaba se destacando em meio aos outros sem problema nenhum. Total, total. Falou tudo. Nossa, ótimas dicas, ótimas reflexões. Sensacional, Januário. Maravilhoso. E Ainda mais, principalmente. Pode desculpa, falar. ainda mais depois aqui de 2 taças de vinho, você vai, aí eu vou ficar falando a noite toda. Lógico, lógico. Mesa de boteco. Mesa de boteco. Que delícia. E a gente está caminhando para o final desse podcast. Queremos muito te agradecer de verdade pela disponibilidade de tempo, que a gente sabe que segunda-feira é um dia louco para todos, né? Sim. E você ter tirado um tempinho da sua noite, a gente está gravando à noite, viu, gente? E o Januário se dispôs aqui para estar conversando conosco sobre desenvolvimento de produtos, sobre essa parte criativa da Fios Pinguim, indicando várias lãs mara. Gente, www.fiospinguim.com.br. Tenho certeza que todo mundo foi pesquisar a lã mohair. A cabra angorá. A cabra angorá. Não, eu vou sonhar com essa cabra, vocês não têm noção, eu fiquei perplexa com o negócio. Eu vejo uma cabra dessa na minha frente, eu acho que é um poodle. É muito curioso, porque às vezes a gente está tão acostumado a, por exemplo, ver uma composição de um fio, que artesão olha muito composição de fio, né? Que é importante. Uhum. E a gente nem sabe, às vezes, de onde sai, o que é uma poliamida, sabe, da vida, o que é um tencel, sei lá, o que é uma própria lã. Enfim, é bom dar essa pesquisada para entender também a matéria-prima que você está usando, sabe? E, mais uma vez, fica aqui o convite para todo mundo que está ouvindo a gente conhecer o catálogo de produtos da Pinguim, não só os lançamentos, mas dá uma olhada em tudo com carinho, porque pode ser que tenha uma coisa lá que se encaixe perfeitamente no projeto que você está pensando. No projeto que você já se desenvolve, você queira mudar, dar uma repaginada, por exemplo, a gente tem fio inverno, verão, meia estação, para todas as técnicas. E também conhecer o riquíssimo blog da Pinguim, que eu acho que está aí, que é uma mina de ouro, tanto de projetos que vocês podem adaptar, mas matérias, enfim, referências, até novas artesãs, novos trabalhos que vocês podem conhecer online. Então, eu deixo aqui essas 2 dicas, porque eu acho que são riquíssimas. E agradecer vocês, meninas, muito obrigado pelo espaço, pelo convite. Foi muito legal esse papo, toda vez que quiserem. Estou disponível tanto lá na Pinguim, quanto na minha rede social, no Instagram. Quem quiser, chama lá, tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa também. Estamos aí. Se quiser até testar algum fio, conhecer alguma coisa, a gente conversa. Tá tudo certo. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Você é um querido, querido. Obrigada pelas dicas, obrigada por esse bate-papo. E estamos juntas. Tamo juntas. Juntos. Até mais. Beijo. Obrigado, beijo, tchau, tchau. Tchau.